Então receberíamos de Deus o bem e não o mal? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você vai assistir esse vídeo. Meu nome é Nelson, para quem não conhece. E eu sou pastor de famílias na Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Hoje nós vamos em mais um devocional, dar continuidade àquilo que lá no dia 6 nós começamos. Você pode conferir o devocional do dia 6 no histórico de vídeos no canal da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem no YouTube, quando nós aprendemos que no capítulo 1 a história de Jó nos mostra que ele perdeu todos os seus rebanhos e os seus filhos. Nós vamos entender que isso foi ação de Satanás para provar que Deus estava errado a respeito do conceito que tinha da fidelidade de Jó. E Jó nos ensina uma lição maravilhosa. Ele adora a Deus. Depois das suas más notícias, ele afirma: "Nu saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar para a terra. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor." Que maravilhoso, né? Esse exemplo daquele homem. Aqui no capítulo 2, a história é mais intrigante. Satanás comparece diante de Deus para agravar a situação daquele homem. Ele quer provar, ele está determinado a provar que Deus estava errado a respeito do conceito de que Jó era um homem fiel. E o capítulo 2 nos conta que ele foi à presença de Deus provocar a Deus. Mas no versículo 3, Deus toma a iniciativa da conversa e pergunta a Jó: "Você viu meu servo Jó? Homem réu, justo, fiel, íntegro, que se desvia do mal, não tem ninguém na terra como ele." E Satanás responde no capítulo 4, pele por pele: "Um homem dará tudo que tem por sua vida. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na face." Veja que provocação Satanás faz. Deus dá, na sequência desse texto, autoridade a Satanás para tocar na carne e nos ossos de Jó. Toca na saúde dele. Eu vou provar que você está errado, Satanás. Não é a saúde de Jó que condiciona a sua fidelidade, é o seu coração, apesar de todas as circunstâncias. Como nós somos provados nos momentos difíceis, como o ouro é purificado no fogo, é nos momentos difíceis que nós muitas vezes conhecemos quem é Deus. E assim nós crescemos no nosso relacionamento com Ele e no nosso testemunho. Esse foi o caso daquele homem. Queria chamar a sua atenção do versículo 7 ao 11, quando o texto continua dizendo: "Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. E sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Ele respondeu: "Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?" Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Veja como aquelas provações fortaleceram o testemunho dele. Ele não pecou com os seus lábios diante daquela situação de saúde que ele passava, e mesmo com aquele mau conselho que a sua esposa, que deveria ser a sua auxiliadora, lhe deu de amaldiçoar a Deus. Ele diz: "Isso é insensatez." Quantos hoje pensam que a função de Deus no mundo é nos livrar de doenças, de dificuldades financeiras, é nos dar prosperidade, só coisas boas? Muitos pensam assim. Jó prova que essas pessoas não conhecem a Deus, não sabem nada a respeito de quem Deus é. Não conhecem nem a Bíblia, não leem a Bíblia, não conhecem a história de Jó. Não veem que aquele homem, que era um homem íntegro, passou por tudo isso para nos ensinar que o problema do mal é consequência da pecaminosidade do ser humano, e muitas vezes a ação desse agente, que é descrito no texto como Satanás, agente espiritual, cuja principal função é atrapalhar a comunhão do ser humano com Deus. Em João 10:10 nós aprendemos que ele veio para matar, roubar e destruir. Disse Jesus: "Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante." E como essa história de Jó se conecta com a de Jesus, mas na frente, muitos anos na frente, nós vamos ver Jesus sendo tentado pelo mesmo Satanás e vencendo Satanás com autoridade que provinha da sua comunhão com Deus e de usar e aplicar a palavra corretamente àquela situação que ele passava ali no deserto, sendo provado por Satanás. E com autoridade ele repreende Satanás, termina aquela conversa dizendo: "Está escrito, só a Deus darás culto." E assim ele vence Satanás na sua terceira provação. Alguns olham para a história de Jesus e dizem: ele só fez isso porque era Jesus. Mas o texto que nós estudamos hoje nos mostra que
Jó, que não era Jesus, passou também por provações muito difíceis e venceu Satanás, mostrando que o testemunho dele era válido e que a opinião de Deus a respeito da sua fidelidade era correta. Deus estava certo. Como sempre, Satanás é quem estava errado. Esse texto ele nos ensina que a fidelidade de um homem não depende das suas circunstâncias. Como é exemplar o testemunho de Jó, o testemunho de Jesus Cristo, passando por situações que muitas vezes nós não passamos. Por muito menos do que isso, muitas pessoas querem julgar Deus simplesmente a partir das suas circunstâncias. Jó nos ensina a pensar de uma forma diferente. Jó nos ensina a olhar para frente, para aquilo que Jesus ele faria com maestria, dando uma demonstração de obediência até a morte de cruz e de amor incondicional a Deus, independente das circunstâncias. Meu desejo de hoje é que nas dificuldades você tenha experiências com Deus. Nós vamos ver mais na frente que isso aconteceu com Jó. Nas suas calamidades, ele teve muitas perguntas, mas quando Deus responde, ele se cala e ele conhece quem realmente Deus é. E ele vai sair daquela situação diferente de como ele entrou, conhecendo mais a Deus. E não é apenas por aquilo que ele veio a ter depois, mas pelo conceito que ele vai desenvolver a respeito de quem é esse Deus maravilhoso. Que essa palavra te instigue a buscar conhecer mais a esse Deus, que ela também lhe ilumine a mente para olhar para as dificuldades, não como muitos têm olhado, culpando a Deus por aquilo que você está passando, mas nele se fortalecendo. Ele é o seu escudo, ele é a sua fortaleza, ele é um pai de amor que lhe ama incondicionalmente, que deu seu filho para morrer por você e por mim, apesar de quem nós somos. As nossas provações têm por propósito o fortalecimento do nosso testemunho. Que o nosso testemunho seja fortalecido durante a Covid-19, que a nossa fidelidade seja comprovada e que nós possamos com o nosso testemunho provar que o testemunho que Deus dá a nosso respeito, da nossa fidelidade, da nossa fé, é válido e que Satanás está errado. Que Deus te abençoe, que esse seja um dia de comunhão com Deus.